Olá, estamos iniciando hoje a nossa jornada em que vamos fazer um resumo do tempo pascal, que termina na festa, na grande solenidade litúrgica de Pentecostes. E começamos justamente invocando a Trindade Santíssima, que é o centro da nossa fé e é também a que informa o tempo pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor que nos ajude a caminhar na fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de entrarmos no tempo pascal, na liturgia da nossa fé cristã, da nossa fé católica, vamos fazer um percurso inverso, começando da base de tudo que está lá no Antigo Testamento. Apenas não vamos descer em maior profundidade as duas grandes festas, mas é preciso que nós partamos daí. Então, como eu coloquei aqui no quadro, lá no Antigo Testamento, os judeus, os israelitas, faziam duas grandes comemorações. Comemoravam a Páscoa, que está aqui no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 1 ao 14. O que é Páscoa? Páscoa significa passagem, peshá em hebraico, quer dizer passagem. Nesse capítulo 12 do Êxodo, narra-se exatamente a saída do povo judeu que estava escravizado no Egito em direção à terra prometida. Aquela terra onde Deus havia prometido, que Deus havia prometido ao povo, que ele simplesmente elegera como o seu povo, ia tirá-lo da escravidão do Egito. Deus ouviu as súplicas do seu povo, escravizado no Egito, então ele ia tirá-lo da escravidão do Egito, iria conduzi-lo à terra da promissão, onde corre leite e mel. Essa saída do Egito e esse caminho para a terra da promissão tem nome. A saída do Egito chama-se Páscoa. Páscoa porque ela vai começar com a passagem de Deus pela terra do Egito. No início, Deus diz a Moisés, dá umas instruções a Moisés, no sentido de que os judeus marquem as suas portas com o sangue de um cordeiro. Esta marcação, que será um marcador e será a marca dos judeus para a passagem do Senhor, é o sangue de um cordeiro novo. Eles sacrificam o cordeiro e com o sangue do cordeiro eles marcam as suas portas, porque Deus vai passar pela terra do Egito. Será a Páscoa de Deus. E ele
passando pelas portas marcadas, não fará naquelas portas o que ele vai fazer nas outras dos egípcios. Então ele vai passar, e essa passagem é que se chama Páscoa. Somente os judeus serão livres, ou ficarão livres desta ação de Deus em relação àqueles que escravizaram o seu povo. Então Deus vai ser a morte dos primogênitos, os filhos primogênitos dos egípcios morrerão na passagem de Deus, justamente porque eles descumpriram aquilo que Deus havia dito para fazer. Mas os judeus não, eles ficarão marcados por esta passagem de Deus e marcados com o sangue, ao invés de derramarem o seu próprio sangue. O que marcará a passagem de Deus e a salvação deles, desta passagem de Deus, desta passagem em que Deus vai tirar a vida dos filhos primogênitos dos egípcios, será exatamente o sangue de um cordeiro jovem. Há uma série de instruções, depois haverá uma série de instruções quando isso se transformar numa festa, numa memória, melhor dizendo. Isto tudo é que vai ser a festa da Páscoa dos judeus mais adiante. Quando eles já estiverem assentados, já serão um povo, realmente povo, não serão mais uma tribo, mas serão um povo que tem Deus como Deus. E eles, para Deus, são os seus filhos. Então, Deus passa pela terra do Egito, os filhos dos judeus ficam livres da punição que cairá sobre os primogênitos, os filhos primogênitos dos egípcios, e a marca desse dia, dessa passagem, é o sangue na porta. Muito bem. Aconteceu exatamente, está aqui, relatado no livro do Êxodo, capítulo número 12, versículos 1 a 14. É especificamente isso, mas depois os outros livros da Bíblia, eles que formam a lei, a Torá, especialmente o Deuteronômio, vai marcar direitinho isto, para indicar que no correr da vida, quer dizer, no passar do tempo, por todos os séculos, eles deverão comemorar a Páscoa do Senhor. É assim que ela é chamada. O porquê? Porque Páscoa quer dizer passagem. Então, a passagem do Senhor, que acaba tirando os judeus do Egito, quer dizer, salva os judeus, tira os judeus, rompe os grilhões da escravidão a que o povo estava submetido na terra do Egito. Deus passa, liberta o povo e o povo começa a caminhar. Isto é a primeira passagem, eles saindo do Egito. Mas para entrar na terra da promissão, ou melhor, para chegar à terra da promissão, não é assim, saiu e chegou. Isso não é mágica, não. Será um árduo caminho que durará 40 anos. Um árduo caminho. E pelo deserto. Daí, na caminhada do deserto, quer dizer, antes de chegar ao deserto, para entrar no deserto, eles terão que atravessar o Mar Vermelho. Deus volta a agir. Os egípcios começam depois de sofrerem aquele trauma terrível, que foi a morte dos filhos primogênitos, o rei egípcio manda perseguir
perseguir o povo, para exterminá-lo. E iriam exterminá-lo. Porque eles têm, os judeus chegam à beira do Mar Vermelho. Tem o mar pela frente. E tem os egípcios atrás, o exército do faraó atrás, com as suas bigas, as suas quadrigas, e todos aqueles soldados dispostos a beber o sangue dos judeus que estão lá na frente. Então os judeus estão cercados. Eles não têm não têm possibilidade humana de escapar. Aí acontece a segunda passagem, que na realidade é o complemento da primeira. É a passagem a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Naquela célebre, imagem, o mar se abre, e comandados por Moisés e Arão, mas Moisés é o grande chefe, os judeus penetram no Mar Vermelho a pé enxuto, diz a passagem bíblica. Eles penetram a pé enxuto e vão andando, até chegarem à outra margem. E os egípcios que vinham lá atrás entram também. Há duas enormes colunas de água separando, uma da outra e abrindo o caminho para que os judeus passem. Eles passam, todos passam, o povo todo, o povo judeu. Portanto, eles chegam à outra margem em segurança. Nada lhes aconteceu no mar. Já os egípcios, na hora que entra todo o exército egípcio. E aí o que acontece? Eles são impedidos de tocar para frente por uma força superior que se bota entre eles e os judeus. E nesse exato momento, sem poder voltar, eles começam a retornar. E no que eles retornam, o mar volta ao normal. As ondas, As ondas, as duas colunas d'água, elas caem em cima e pronto. O exército egípcio morre afogado. Todos do exército egípcio morrem afogados. E é justo, enquanto que os judeus estão em segurança na margem seca lá do outro lado. É bem verdade que essa margem, ela dá entrada ao deserto. Então, evidentemente que aí eles vão ter que viver a sua vida. Muito bem. Então, eles vão eles chegam ao outro lado. Então, esta passagem do Mar Vermelho é exatamente isso. É uma outra passagem. A passagem do povo para o outro lado, a caminho da terra da promissão. A isso tudo chama-se Páscoa. Páscoa é a passagem de Deus na terra do Egito, da qual os judeus saem, livrando-se dos grilhões da escravidão. Depois, nós temos a passagem deles pelo Mar Vermelho a pé enxuto, livrando-se do ataque dos egípcios. Em suma, os judeus, por obra e graça de Deus, quer dizer, de Javé, o Deus deles, o Deus que eles adoravam, o Deus que estava com eles, o Deus que os conduzia pelo deserto, ia começar a conduzi-los, era o Deus deles, Deus Javé, os havia libertado da escravidão do Egito e da morte. Então eles passam direto. Esta passagem, ela é muito marcante na vida dos judeus. Então, num determinado mês do ano, que era chamado mês de Abib, que corresponde ao nosso mês de abril, março, entre março e abril, é no início da primavera no hemisfério norte. Então está entre o março e abril, a Páscoa será comemorada exatamente no dia 14 de Nisan, que corresponde
no nosso caso, a primeira lua cheia depois do solstício da primavera no hemisfério norte, outono para nós. Em outras palavras, depois do dia 21, 23 de março. Quando sai a primeira lua cheia depois do dia 21, 23 de março, é a Páscoa. É a marcação da nossa Páscoa. É exatamente isso. Por isso é que a Páscoa é uma data móvel. Ela é sempre marcada assim, é na primeira lua cheia depois do início do outono. Para nós, início da primavera lá no hemisfério norte. A primeira lua cheia, então, ela vai cair entre os dias 23 de março e 23 de abril. Vai haver uma lua cheia. É nesse dia que a gente comemora a nossa Páscoa, que era exatamente correspondente ao 14 de Nisan, do calendário judeu, que era quando isso. Então, quando a festa é institucionalizada, e é institucionalizada no livro do Levítico e no livro do Deuteronômio, quando a festa é institucionalizada, quer dizer, a lembrança dessa passagem é institucionalizada, ela se transforma numa festa. A passagem é clara, quando diz assim, olha aqui, Levítico, capítulo 23, capítulo 23, então o capítulo 23, as festas religiosas, no capítulo 23 do Levítico, primeira festa, Páscoa, aí marca a data, etc, etc, etc. Então essa é a grande festa, é a festa da Páscoa, e tem que ser celebrada como um memorial perpétuo. Esta passagem, juntamente com a outra, é lida na nossa celebração também. É como passagem do Antigo Testamento. Então veja, já dissemos isto aqui e nós já sabemos. O Novo Testamento, quer dizer, Jesus para frente, em Jesus, que dá início ao Novo Testamento, se concretizam todas as promessas do Antigo Testamento. É em Jesus que essas promessas vão se concretizar. As promessas foram feitas por Deus ao povo. E numa dessas coisas, aqui, quando foi estabelecida a lei, lá no Levítico, ficou estabelecido que a primeira grande celebração, mas isso eles já estavam na terra, já era um povo, já era uma nação, quando isso aqui foi estabelecido e virou lei. Então eles passaram a comemorar, a primeira grande festa era a festa da Páscoa. Na realidade são três as grandes festas dos judeus no Antigo Testamento: a Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas, sempre acompanhando as estações do ano. A Páscoa se dá no início da primavera, o Pentecostes no verão, e a festa das tendas será no outono, quase começando o inverno, quer dizer, mais para o fim do ano. Então, o que acontece? A primeira delas é na primavera. O que é a primavera? A primavera é a volta da vida, especialmente no hemisfério norte. Quando nós temos um frio bárbaro, eu mesmo pude sentir isso lá na Inglaterra, quando eu vim, não se vê nada. As árvores são todas elas nuas, perdem todas as folhas, não se tem nada. De repente, quando chega março, entrando a primavera, surge na árvore uma primeira folhinha e logo a seguir um rouxinol. Na Inglaterra, estou falando da Inglaterra. Um rouxinol que vem cantar, anunciando a chegada da primavera. Então a primavera traz a vida. E foi exatamente isso que aconteceu na Páscoa. Eles saíram da morte para a vida, quer dizer, da escravidão para a liberdade. Isso é um sair da morte para a vida, não é uma imagem, mas eles saem da escravidão para a liberdade. Então isso tinha que ser celebrado, segundo o Levítico, perpetuamente. Este é um decreto perpétuo, diz a lei.
É um decreto perpétuo, não se pode deixar de celebrar. Por quê? É a ação direta de Deus sobre o povo para tirá-lo da escravidão para a liberdade. Muito bem. Então essa era a primeira. A segunda coisa, ainda daqui dentro do Levítico, nós temos aqui, capítulo 23 já disse que trata das festas religiosas. Levítico é lei, então isto é uma lei, tem que ser cumprido. Nos versículos 15 e 16, está assim: contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. Então, contem 7 semanas a partir do dia em que o primeiro feixe de trigo for colhido. Colheita. Então, a segunda festa, aquela que vem logo depois da Páscoa, é realizada, segundo a lei do Antigo Testamento, 7 semanas depois do início da colheita. O primeiro feixe de trigo é entregue a Deus. São as primícias. Tudo que é primeiro é entregue a Deus. Daí, quando nascia uma criança do sexo masculino, ele era oferecido a Deus, a Javé. Não foi isso que Nossa Senhora e São José fizeram, levando o menino Jesus ao templo? Foi oferecer justamente o filho primogênito a Deus. Parte dessa premissa. Tudo é oferecido. Mas o ponto importante aqui é o seguinte: esta festa de Pentecostes, aí chama 7 semanas. 7 semanas corresponde a 50 dias. A partir da Páscoa, são 50 dias. 50 dias depois, ocorre aquilo que passou a ser chamado de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias. Então, 50 dias depois da Páscoa, celebra-se o Pentecostes, quer dizer os 50 dias. No início, está aqui no Levítico, tratava-se de uma festa agrícola. Dizia respeito ao fruto da primeira colheita, que era sempre entregue a Deus. Então, isso tinha que ser celebrado. O próprio Deus estabeleceu isso. É uma lei. Essas leis religiosas estão no Levítico e serão passadas depois para o Deuteronômio. O Deuteronômio vai fazer uma espécie de síntese, como nós vimos há 2 anos, quando estudamos um pouco do Deuteronômio, uma síntese de toda a lei. Então, o Deuteronômio, ele simplesmente sumariza tudo isso. E está lá especificamente como é que se devia fazer. Muito bem, então temos aí 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, é a palavra. Comemorava-se no Antigo Testamento a festa das colheitas. Muito bem, o tempo passou e lá na época do exílio, quer dizer, 500 anos, 580 anos, 600 anos, na realidade, 580 anos antes de Cristo, as autoridades religiosas, vamos colocar assim, começaram a ensinar que nessa ocasião da celebração de Pentecostes, que era uma festa agrícola, eles começaram a ensinar que foi o tempo em que, ou a época em que Moisés subiu ao alto do Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. Esse ensinamento, já no exílio, era uma coisa comum, era uma coisa celebrada. Então, o que era uma festa agrícola
simplesmente isto, a festa das colheitas, como era chamado, como é chamado lá atrás, passou a ser a festa da entrega da lei. A festa do recebimento da lei. Pelas mãos de quem? De Moisés, que é o legislador de Israel. A lei, que é a Torá egípcia, que são os 5 livros do Antigo Testamento, tudo isso forma a lei. Começa no Gênesis e termina no Deuteronômio, tudo isso forma a Torá. A Torá quer dizer lei. A lei passou a ser o fundamento da vida daquele povo. Então nós temos a lei. Jesus diz assim: isso está na lei e nos profetas. O Antigo Testamento, ele se funda na lei e nos profetas. Os profetas são aqueles que falavam em nome de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus falou por intermédio dos seus emissários, os profetas. Então, você tem a lei e você tem o quê? Tem os profetas. Eles formam a base da legislação, digamos assim, e da vida religiosa do povo de Deus, do povo que devia estar dedicado, devia se dedicar todo a Deus, porque ele pertencia a Deus. É verdade que o povo vai virar as costas a Deus inúmeras, incontáveis vezes, mas Deus, porque é bom, porque é misericordioso e, sobretudo, porque é fiel, não vira as costas ao povo. Ele se mantém sempre na defesa daquele quinhão que ele separou para ele. É o povo dele. É o povo da antiga aliança. Então, voltemos aqui, que é o nosso assunto. Páscoa, 50 dias depois, festejavam o Pentecostes. De uma festa agrícola passou a ser uma festa da entrega da lei. Então, quando chegou o Novo Testamento, que é calcado, o Novo Testamento é de Jesus para frente. Jesus nasceu o quê? Ele nasceu um búlgaro? Ele nasceu um brasileiro? Não, isso nem existia. Ele nasceu no seio do povo judeu. Ele era um judeu, humanamente falando, ele era um judeu. Quer dizer, um israelita, não é? Da raça de Abraão. Isso era ele, como ser humano. Jesus humano é assim, é um judeu igual aos outros judeus. Então, quando chegou Jesus, já no Novo Testamento, o que acontecia? Nós tínhamos a celebração da Páscoa. Vamos abrir lá o Novo Testamento e a gente vai ver. Os 3 evangelistas sinóticos, eles falam da Páscoa. Não podiam falar, mas só falam de uma Páscoa. Nós sabemos que essa era a maior festa dos judeus. Era tão importante e tão fundamental que ela tinha que ser celebrada e que todo ano, e que todos os judeus tinham que ir à festa. Então é o seguinte, a festa era celebrada em Jerusalém, a cidade principal, porque era onde estava o templo, era a cidade de Davi. Onde está o templo? Era celebrada a Páscoa no templo. Então, todo judeu piedoso, e eles o eram, estivessem onde eles estivessem, espalhados pelo Império Romano, porque já tinha havido a diáspora, o que acontecia? Pelo menos uma vez por ano, eles tinham que ir a Jerusalém. E de preferência na Páscoa, na Páscoa. A grande festa era a Páscoa. Por isso
é que ficava repleta de gente. Ou pelo menos 500 mil pessoas. Ora, 500 mil pessoas naquela época é muita gente. Hoje continua sendo muito, mas é claro, diante da proporção que nós temos hoje, isso não é tanto, não seria tanto, é apenas uma gota. Mas naquela época, 500 mil pessoas é uma multidão incalculável, que tomava conta de Jerusalém com grandes festejos. Era exatamente quando eles subiam para o templo, e no templo, que se cantavam os salmos que nós cantamos à missa. No salmo responsorial, isto é uma lembrança daquele tempo, de como os judeus iam. Por quê? A nossa missa, o que nós chamamos de missa, a nossa liturgia, não é? Ela é calcada, ela tem a sua origem lá, na celebração judaica. Porque era isso que Jesus fazia. Ele começa o seu ministério público aonde? Numa sinagoga. Ele vai à sinagoga, lhe dão o livro de Isaías, ele abre o rolo e fala, e ali lê uma passagem de Isaías, capítulo 61, ele lê ali. Isso foi na sinagoga de Nazaré, na sinagoga. Ele era um Rabuni, quer dizer o que? Mestre. Ele era um mestre. Muito bem. Então, comemora-se, os judeus comemoravam a Páscoa. Jesus não podia fazer diferente. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam de uma celebração pascal de Jesus, eles tinham que ir todo ano a Jerusalém. Jesus foi quando era criança, lembra da história dele? Perdido em Jerusalém, foi encontrado no templo, etc, 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 depois de 3 dias. Não é isso que a gente reza no terço, não é? Nos mistérios gozosos? Então está lá. Jesus ia, como criança ele foi pelo menos 3 vezes, a gente já sabe disso. E depois continua indo. Os sinóticos só tratam da última Páscoa, da última festa da Páscoa, aquela que foi celebrada e na sexta-feira seguinte Jesus morre na cruz. Então é a Páscoa antes da paixão e morte de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas só tratam dessa Páscoa. João não. João é um dos 12. Então ele vivenciou tudo aquilo. E ele conta a ida de Jesus 3 vezes. Ele celebra 3 Páscoas em Jerusalém. E em cada uma existe um sinal. Na primeira Páscoa, logo de cara, ele expulsa os vendilhões do templo. Na segunda, ele multiplica os pães. E na terceira, ele se transforma em pão da vida. Como nós já vimos, morrendo na cruz. Mas instituindo a Eucaristia na ceia. Você está vendo que tudo é imbricado? Você está reparando que tudo não nasce assim no ar? Você está vendo que Jesus, ao fazer aquilo, ele estava cumprindo tudo o que o Antigo Testamento dizia que ia se cumprir nele? Ele estava mostrando isso. E ele disse isso repetidas vezes. Ele começou por dizer, hoje, esta passagem, era uma passagem de Isaías, se realizou aqui nele. Acreditaram? Não. Mas 21 séculos depois nós acreditamos? Esse é o grande ponto de interrogação. A pergunta é feita para cada um de nós. Não me cabe dar resposta nenhuma, eu tenho que responder por mim. Agora, cada um tem que dar a sua resposta, especialmente se for batizado. Porque no batismo nós recebemos exatamente o Espírito de Deus, que é para nos voltarmos para as coisas de Deus, como seres humanos, de carne que somos, mas também espirituais. Muitas vezes nós esquecemos disso. E hoje mais do que nunca, porque só vale aquilo que a gente pode segurar.
Só vale o concreto, só vale o material. Só vale a televisão, a geladeira, o carro, o dinheiro, o poder, só vale isso. E a gente esquece daquele que é o único, todo-poderoso, sem o qual nada disso existiria. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que Jesus, então, foi lá. Aí, então, ele celebra o quê? Como todos os outros, ele celebra a Páscoa. A Páscoa celebrada por Jesus é a Páscoa do Antigo Testamento. Certo? É a Páscoa do Antigo Testamento. Muito bem. Mas como na Páscoa celebrada por Jesus, e aí estamos na Quinta-feira Santa, ele institui a Eucaristia, quer dizer, numa ceia, ele pega o pão, dá graças, parte o pão e o reparte entre os seus discípulos, seus amigos. Mas antes, ao dar graças, ele diz: tomai todos vós e comei, isto é o meu corpo. Lembram-se que nós passamos aqui falando sobre o pão da vida? Ele se anunciou como o pão vivo descido dos céus. E ele concretiza isso, ele materializa isso, querendo, sabendo que ia embora, mas querendo permanecer entre os seus, ele transforma um pedaço de pão, trigo, no seu próprio corpo. É o dogma da transubstanciação que se celebra em cada Eucaristia. Então, ali na mesa da Eucaristia, é a mesa da última ceia. E ali o pão é transformado no corpo de Cristo, com as mesmas palavras que São Paulo nos ensinou e que Lucas nos legou. Tomai todos vós e comei, isto é o meu corpo. Depois ele faz o mesmo com o cálice, onde havia vinho, que era, na Páscoa judaica tinha que ter o vinho, era servido 3 vezes. No último serviço do vinho, Jesus pegou e disse: tomai todos vós e bebei, isto é o meu sangue que será derramado por vós, que será derramado pela vossa salvação. Lá, o corpo, ele será dado na cruz por vocês. O vinho será o sangue dele que será derramado na cruz logo a seguir. E este é o sinal da nova aliança, a aliança eterna, a aliança definitiva. A partir disso não precisa mais nada. Jesus vai se dar, vai se doar na cruz para que todos nós que teremos os pecados, que tivemos os pecados redimidos por Jesus na cruz, comendo do seu corpo, que é a hóstia consagrada, nós estamos recebendo Jesus vivo, ressuscitado no nosso corpo. Sim, porque ele não ficou na cruz, ele ressuscitou. E faz de nós, ali, naquele momento, uma pessoa ressuscitada também. Nós já ressuscitamos. E essa semente da ressurreição nós levamos dentro de nós, incoativamente, quer dizer, lá dentro de nós. Mas só a viveremos na plenitude quando estivermos face a face com Deus. Jesus nos faz isso e nos garante um lugar no céu. E quem confirma o nosso lugar no céu em corpo e alma é Nossa Senhora, que morreu e foi levada aos céus em corpo e alma. É o dogma da Assunção de Nossa Senhora, comemorado no dia 15 de agosto.
Maria é o penhor, é a garantia de que conosco acontecerá exatamente a mesma coisa. Porque Deus lhe concedeu esse favor, essa graça. Deus lhe deu este prêmio pelo seu sim doado à vontade dele, num momento extremamente difícil. Então, tempo pascal para nós, ele começa exatamente na nossa Páscoa, mas aí já se chama, diferentemente da outra, continua sendo Páscoa, mas é a Páscoa na ressurreição de Jesus. Se lá atrás o povo pôde sair do Egito não, sem ser tocado pela ira de Deus, que é a expressão bíblica, dies irae, se o povo judeu não foi tocado porque tinha o sangue na porta, no batente da porta, o sangue do cordeiro, agora Jesus é o verdadeiro cordeiro, o cordeiro imolado, é aquele que tira os pecados do mundo. Não é isso que nós dizemos no Agnus Dei? Toda missa a gente repete isso para não esquecer. Mas não é só não esquecer, tem que levar no coração. É para avivar a nossa fé, para nos fortalecer na nossa certeza de que Jesus é verdadeiramente o Cordeiro Pascal. Quer dizer, aquele que foi imolado na Páscoa, ele entregou o seu próprio corpo como um cordeiro, não é? Do cordeiro judeu, que era o cordeiro, o animal que era imolado, agora deixou de ser um animal, é o próprio Cristo que se entrega como cordeiro, fazendo as vezes do cordeiro. E ele passa a ser o Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele entregou o seu corpo para que o nosso corpo fosse redimido dos nossos pecados. Se lá atrás os judeus saíram do Egito, da escravidão, e foram a pé enxuto, passaram o mar, Páscoa, tudo Páscoa, lá para a terra da promissão, agora, na aliança definitiva que Jesus promove entre Deus e nós, entre nós e Deus, é a grande aliança, é a última aliança, é a definitiva. Deixamos para trás a escravidão, não mais do Egito, mas a escravidão do pecado. É o pecado que nos escraviza. Pois Jesus entregou o seu corpo na cruz, para quê? Para matar os nossos pecados. E ele entrega na cruz como homem. Porque na cruz ele assume todos os pecados de toda a humanidade. O peso da cruz de Jesus é inacreditável, porque é o peso do pecado da humanidade. Mas a gente, pensando nisso, não consegue nem imaginar o que seja. Vamos dizer, vamos reduzir isso à expressão mais simples. Lá na cruz, Jesus está levando o meu pecado. E como nós vivemos em comunidade, o pecado da nossa comunidade. Na hora da consagração na liturgia eucarística, nós devemos ter sempre isso em mente. Devemos pensar bastante nisso na hora que o padre repete as palavras de Jesus. Porque ali o altar é ara. Ara quer dizer altar de sacrifício. É Jesus que está sendo sacrificado de novo. Embora ele já tenha sido. Nós estamos fazendo memória, não é fazer de novo. É trazendo do passado para o presente. Mas revivendo o passado no presente com um sentido. O sentido de aumentar a nossa fé. Este é Jesus. Ele se entrega neste altar, mas daqui a pouco
ele vai ressuscitar. E essa foi a grande diferença. Jesus não ficou na corrupção da morte, ele ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Muito bem. Dos 3 evangelistas sinóticos, o maior didata, o grande professor, como professor, é São Lucas. Então, São Lucas associa todas as passagens de Jesus ao Antigo Testamento. Mateus, Lucas escreveu depois de Mateus. Mateus foi o segundo a escrever e ele foi muito específico. Como ele era um judeu, o nome dele era Levi, e ele tinha sido um publicano, quer dizer, um cobrador de impostos. Ele tinha sido um cobrador de impostos, um pecador. Para os fariseus, para os judeus, ele era um pecador, mas Jesus o chamou e ele foi atrás. Então ele era um homem culto, um homem de saber. Ele sabia o que estava escrevendo e ele quis provar para a sua comunidade que Jesus era efetivamente o enviado de Deus, era o Messias de Deus e que nele se cumpriam todas as profecias do Antigo Testamento. Por isso o Evangelho de Mateus é o mais longo. Ele tem 28 capítulos. Lucas é logo o segundo com 24. Mas ele tem 28 capítulos. Por quê? Porque Mateus é específico. Em cada passagem de Mateus, nós encontramos um eco do Antigo Testamento. Mais que um eco. Uma passagem do Antigo Testamento que se concretiza no Novo. Então, esse é Mateus. Ele quer provar isto, que Jesus concretiza em si as profecias do Antigo Testamento. Lucas faz a mesmíssima coisa, mas enfocando outros aspectos da vida de Jesus. E como esses aspectos ele escreve como se um historiador ele fosse, Lucas não é historiador. Ele não está preocupado com detalhes de data, de hora, não. Ele está preocupado com o sentido das coisas. E ele mostra que Jesus concretiza o Antigo Testamento assim, nessas celebrações. Então Lucas conta a história da Páscoa e coloca a Páscoa na ressurreição de Jesus. O cordeiro imolado que ressuscita. Então colocou a Páscoa na ressurreição de Jesus. Imolava-se um cordeiro, então ele quer mostrar que o verdadeiro cordeiro é Jesus. Só que Jesus ressuscitou. E aí, para dar continuidade a isso, 50 dias depois da Páscoa, aquele mesmo em que os judeus comemoravam o Pentecostes, quer dizer, aquela festa da colheita, e que depois passou a ser a comemoração da entrega da lei, 50 dias depois, no Pentecostes do tempo de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, na ressurreição de Jesus, Lucas colocou o Pentecostes. Por quê? Coincidiu exatamente. Jesus ressuscitou na festa da Páscoa dos judeus. 50 dias depois, os judeus comemoraram a festa de Pentecostes. Então estava todo mundo em Jerusalém de novo. Centenas de milhares de pessoas de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém. Aí Lucas coloca nessa festa de Pentecostes a vinda de quem? Do Espírito Santo. É o que a gente comemora agora, que corresponde ao final do tempo pascal. Então o tempo pascal é esse lapso temporal que vai da Páscoa na ressurreição de Jesus até a festa de Pentecostes, que corresponde o quê? A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora quando estavam reunidos no cenáculo.
em Jerusalém. É a festa, a última, que não é a última grande festa do tempo pascal, porque a seguir Pentecostes, a igreja celebra a festa da Santíssima Trindade, que é novamente o Pentecostes e a Páscoa juntos. Voltemos a Lucas, o didata. O que ele faz? Então aqui ele bateu tudo, é tudo igualzinho ao que era lá na lei, só mostrando que Jesus concretiza isso de uma outra maneira, dá um outro sentido, dá uma outra conotação à Páscoa, porque já é na sua ressurreição, e ao Pentecostes. Mas Lucas coloca aqui a vinda do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito do amor de Deus Pai e do amor de Deus Filho. Os dois formam o Espírito Santo, e o Jesus que tinha dito que iria para o céu para enviar de lá o Espírito Santo para os seus amigos, com a finalidade de que o Espírito Santo iria fazer o quê? Iria lembrar os discípulos de Jesus, iria fazer com que os discípulos entendessem tudo aquilo que Jesus havia ensinado, já que eles seriam testemunhas de Jesus do mundo. É o que nós somos como batizados, é o que nós somos como igreja. Então, como havia uma festa institucional da entrega da lei, a lei de Moisés nesse dia, no Pentecostes de Lucas, celebra-se também a entrega de uma nova lei, a lei do amor, a lei suprema. Quer dizer, no dia que os judeus comemoravam a recepção da lei por Moisés, Lucas coloca a entrega, digamos assim, por Jesus, da nova lei, a lei do amor, aquela que é representada pelo Espírito Santo. Ele desce como as tábuas desceram do céu, por assim dizer, não é? Ele desce como Espírito de Deus e vem sobre cada um dos apóstolos em forma de língua de fogo. O fogo de quê? Do amor de Deus por cada um. Ele vem como um vento que sopra, porque o Espírito vai impelir aquela gente para todos os lados. É como se fosse o próprio Deus entrando em cada um com um sopro. O Deus do sopro, aquele que estava presente lá no início da criação. Livro do Gênesis. Primeiro capítulo, versículo número 1 do livro do Gênesis. Olha aqui. Olha aqui. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, quer dizer, o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus é movimento. A palavra Espírito em hebraico é esta aqui, olha aqui. Ruah, ruah, ruah. Isto quer dizer soprar. Isto quer, como verbo. Isto quer dizer vento. Isto quer dizer hálito. O que Deus vai fazer? O Espírito dele pairava sobre as águas, quer dizer, estava em movimento. O vento não está em movimento? Segundo, quando Deus cria o homem, o que ele faz? Como é que nasce o homem? É um boneco de barro em cujas narinas Deus sopra. Uau! Uau! Sopra o seu o quê? Espírito. E aí, de um boneco, ele se transforma num ser vivo. O Espírito de Deus é vida. O Espírito de Deus é força interior. E ele surge como um vento.
Aí Lucas vai narrar Pentecostes dessa maneira. É exatamente capítulo 2, versículos 1 ao 11 dos Atos dos Apóstolos, em que São Lucas narra a vinda do Espírito Santo. E ele diz exatamente isto que está aqui. Olha aqui, no início dos Atos, no segundo capítulo de Atos, ele vai dizer assim: quando chegou o dia de Pentecostes, aí Lucas está botando em Pentecostes. Por quê? Porque é a instituição, vamos dizer assim, da nova lei, que Jesus já havia dado, que é a lei do amor. E o amor de Deus é representado por quem? Pelo seu Espírito. Jesus é a encarnação humana do amor de Deus. E o Espírito dá essa força interior. É o amor, é a essência do amor de Deus que entra em cada um de nós. Então diz São Lucas assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores, todos os discípulos de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, Lucas tem muito disso. De repente, já que ele é o autor dos Atos, quando ele diz assim, de repente, ele diz: aconteceu que quando estava todo mundo reunido, portanto, não veio sobre um só, não, veio sobre a comunidade reunida. E a comunidade reunida para celebrar as coisas de Deus chama-se o quê? Igreja. Vamos ver a descrição de Lucas no Pentecostes. Estavam reunidos no mesmo lugar, juntamente com Maria, porque nós ficamos sabendo lá atrás, no evangelho dele, lá no início, aqui na festa da Ascensão, que depois de Jesus subir aos céus, os discípulos se retiraram para o cenáculo, para esse lugar aqui, esperando o Espírito Santo que Jesus disse que viria. Ele iria mandar do céu o Espírito Santo. Então aqui, antes de falar disto, Lucas, como eu disse, é um didata. Então ele coloca, aqui, olha aqui, Pentecostes são 50 dias. 50 dias. Depois de quê? Da Páscoa. Isso está de acordo com a lei. Agora, antes disso, 40 dias depois da Páscoa. Por que 40 dias? Porque não foram 40 anos que os judeus passaram no deserto? Não foram 40 dias aqueles que Moisés ficou no alto do monte para receber a lei? Não foram 40 dias os que Jesus passou no deserto jejuando, antes de sendo tentado pelo demônio? Não são 40 dias que nós, em que nós aproveitamos para celebrar a Quaresma? É o período de Quaresma. Então Lucas é muito didata. Ele coloca isso aqui em 40 dias para lembrar uma coisa: Jesus ressuscitou, levou 40 dias aparecendo a todo mundo que queria vê-lo, não com os olhos da face especificamente, embora o visse com os olhos da face, alguns escolhidos, eram os seus apóstolos, aqueles que seriam os seus apóstolos, tudo isso estava lá. Mas aqueles que Jesus queria, como vai dizer São Paulo, apareceu para mais de 500 pessoas. Não apareceu num dia só, apareceu ao longo de 40 dias, como nos diz São Lucas. E nesse dia, depois de ele aparecer, dele mostrar que efetivamente ele havia ressuscitado dos mortos, e que era o mesmo homem, só que um homem diferente, um outro homem, porque ele já estava glorificado, razão pela qual, no dia da ressurreição, naquele domingo da ressurreição, ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para São Pedro, e ele aparece para aqueles 2 discípulos de Emaús, tudo de manhã, ao mesmo tempo. Então,
Jesus, dias depois da Páscoa, para isso, para rememorar os 40 anos que os judeus tinham passado no Êxodo, pelo Êxodo. Por quê? Porque para Lucas, a Páscoa de Jesus, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, dá início a um novo Êxodo. Aquele que nos levará concretamente e de certeza absoluta ao paraíso terrestre, que é a verdadeira terra da promissão. É o paraíso terrestre. Então, esse período que nós passamos, nosso período de vida, que nós podemos dizer que é o nosso deserto, muitas vezes deserto concreto, deserto material, mas inúmeras vezes deserto espiritual, porque é aquele que nos afastamos ou que nos afasta de Deus. Lá no deserto, os judeus viraram as costas a Deus, ou não viraram? Não adoraram um bezerro de ouro? Não brigaram com Deus porque não tinham o que comer? Lembram da história do maná? E foram brigando com Deus o tempo todo. Deus, ao invés de reagir com violência, com ele, não, é o meu povo. Eu os amo mais do que qualquer coisa. Se Deus pudesse falar isso, estou falando no aspecto humano, mas ele amou tanto os seus, quer dizer, o ser humano que ele havia criado para a vida, que mandou o seu próprio filho para nos dar a verdadeira vida. Já falei do pão verdadeiro e do verdadeiro pão. A verdadeira vida é aquela que Jesus nos trouxe, representada no corpo e no sangue dele, que estão lá na hóstia consagrada. Por isso, quando a gente tomar a comunhão, por favor, presta bem atenção àquilo que você está fazendo. Você está tomando ali o corpo de Jesus, que se transforma no teu corpo quando ele se une a você. Então, quando eu tomo Jesus em mim, eu sou um outro Cristo. Portanto, eu tenho que andar pelo caminho do mundo, pelo deserto da vida, como se Cristo fosse. E andar como se Cristo fosse é exatamente isso: amar o meu irmão como Jesus nos ama. Aí está o resumo de toda a lei, segundo ele mesmo disse. O amor de Deus por nós. Esse é Jesus. Mesmo que eu não saiba as bem-aventuranças, eu tenho que saber praticar. É uma coisa que nasce do fundo do meu coração. Então eu devo afastar tudo aquilo que me separa dos meus irmãos. Devo fazer um esforço brutal para isso. Você precisa de um esforço muito grande, sim. Porque nós passamos por situações que às vezes são inexplicáveis. Eu não sei como resolver isso. Então precisamos ter uma força interior e ter sempre isso em mente. Que nós levamos, porque somos batizados, nós levamos Jesus em nós. E outra coisa, Jesus ressuscitou, Páscoa, na ressurreição. Então nós já ressuscitamos e estamos com ele. Se ele está em nós, como é? Jesus ascendeu aos céus, nós também, porque ao ascender aos céus, é a festa da ascensão, aquele Jesus que os discípulos, segundo Lucas, viram ser coberto por uma nuvem. Lembram da nuvem que apareceu no batismo de Jesus? E da qual veio uma voz. Portanto, a nuvem, na realidade, era o quê? Era o próprio Deus. Veio uma voz e disse: este é o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha alegria, toda a minha complacência. Ponto, escutai-o. Então, escutar Jesus é fundamental, e escutar a palavra de Jesus.
Isso nos deve levar também a pensar como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã, a nossa vida religiosa, a nossa vida em contato com a palavra, como estamos encarando a palavra. Será que tomamos conhecimento dela todos os dias? Será que dedicamos uma parte do nosso dia à leitura da palavra? Será que queremos entendê-la um pouco mais? Nesse sentido, eu acho que a nossa paróquia está realmente um passo gigantesco à frente. Porque há 28 anos nós nos reunimos, aqui agora também, desta maneira remota, para estudarmos a palavra. É o que nós estamos fazendo hoje. Para podermos entendê-la. E entender a palavra é lá no fundo do coração. Mas antes disso eu tenho que crer. Tenho que acreditar. Por isso é que Santo Agostinho dizia, primeiro acredita e depois você entenda. Então, crer para entender. Entender para acreditar. Mas primeiro é crer. Por isso nós rezamos o credo. Eu creio. Por isso é que quando, no término do Santos, nós dizemos amém, amém, amém. 3 vezes amém. Amém significa eu creio. Então a grande pergunta é essa: acredito mesmo? Jesus ressuscitou e nos deu a ressurreição. Como ele subiu ao céu em corpo e em espírito, obviamente ele levou consigo o corpo humano dele, que é igual ao meu, que é igual ao seu. Então ele nos leva também. E para cumprir aquilo que ele disse que ia fazer, quando ele foi coberto pela nuvem, quer dizer, ele entrou, ele penetrou na intimidade de Deus. Na intimidade de Deus. Ele voltou a ser. Lembra-se que São Paulo aos Filipenses diz que Jesus não se valeu da sua condição divina, mas pelo contrário, ele se esvaziou dela para assumir a nossa condição humana, a nossa forma humana, para ser simplesmente obediente à palavra, obediente àquilo que Deus pediu a ele que fizesse. Então Jesus, ele assume a forma humana e não a perde. Quando ele ressuscita como um homem. O mesmo homem que foi para a cruz, só que diferente, porque agora já glorificado. Na cruz, ele foi pregado como um maldito. Na ressurreição, ele sobe, ele reaparece, ele ressurge dos mortos glorificado. É o mesmo e é outro. Deu para perceber? É a mesma pessoa. É Jesus em carne e osso, como a gente. Tanto é que ele comia. Ao comer, ele disse, vocês têm aí um pedaço de pão, me dá um pão aqui. Aí ele diz para os outros, você está vendo? Se eu fosse um fantasma, eu não estaria comendo. Então é um bom momento, nesse final do tempo pascal, no dia em que o Espírito Santo desce sobre nós, nos abrirmos ao Espírito e pedirmos a Ele, já que Ele nos veio dar a entender essas coisas, a gente pede a Ele que nos ensine, nos diga exatamente qual o significado da palavra de Deus naquele momento para mim. Como ela soa para mim, porque ela soa para mim de uma maneira, soa para o Anderson de outra maneira, para a Fabiana de outra maneira, soa para o Padre Francisco de outra maneira, nosso pároco, e soa para o Papa Francisco de outra maneira. Mas tudo
E esse ponto comum é o amor de Deus por nós. Amor de Deus, que é o Cristo Jesus em nós, movido pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus também em nós. Essa é a festa do Pentecostes. Claro que a gente poderia ficar aqui mais de um ano falando do Espírito. Teologicamente, espiritualmente, etc. Não. É apenas o básico para a gente entender. Ao celebrarmos o Espírito Santo, devemos ter sempre em mente isso, que ele vem como veio sobre o batismo de Jesus. Não é pensar, por favor, que o Espírito Santo é um pombo ou uma pomba, porque diz o texto de Marcos, diz o texto de Lucas, que desceu do céu, no batismo de Jesus, uma voz, ouviu-se uma voz, e desceu do céu como se fosse alguma coisa, como se fosse uma pomba. Mas na narração do Pentecostes, de Lucas ali, Atos 2, versículos 1 ao versículo número 11, que foi lido, ou que será lido, na festa, na missa principal do Espírito Santo, está lá escrito que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Ao redor de Maria, mãe de Jesus, desceu, soprou um vento fortíssimo. O que eu falei? Ruar, o vento em movimento. Sopra um vento fortíssimo sobre eles, e sobre eles desce como se fosse. Não é, mas é para o nosso entendimento. Lembram da história do maná? A pergunta foi, maná quer dizer manhu, não é em hebraico, quer dizer o que é isso? Então é preciso dizer, porque as coisas que vêm de Deus nem sempre são compreensíveis para os nossos olhos humanos. Então desceu aquilo como se fosse uma língua de fogo, porque o fogo penetra, o fogo purifica, o fogo vai fundo, e o fogo nos queima. Mas para queimar, uma língua de fogo que nos queima do amor de Deus, para que nós possamos viver esse amor, e começar a partir daí a entender o que Cristo disse, o que Jesus disse antes de ir. Eu vos dou um novo e definitivo mandamento: amai-vos uns aos outros, mas isso está lá na lei, está lá no Deuteronômio. Como vocês se amam a si próprios, amai-vos uns aos outros. Não, Jesus modifica isso. Jesus é a essência é a mesma, mas num patamar, a barra está colocada mais alta. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou. E não nos esqueçamos que Jesus é o Filho de Deus, portanto é Deus com Deus. E segundo São João, Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo número 4, versículo número 4. Há determinadas coisas que a gente não pode esquecer. Não é pela citação do capítulo e do artigo e do local onde está. Não, isso não tem o menor... Não significa absolutamente nada, a não ser memória. Se nós não entendermos, e isso a gente entende lá no coração, e mais ainda, se isso não for posto em prática. Deus é amor? Sim. E Ele fica conosco. Ele vai embora, mas Ele não é uma despedida. A ascensão de Jesus, aquela imagem da nuvem cobrindo e Ele desaparece da nossa vista, não significa que Ele deu tchauzinho e foi para um ponto perdido no espaço, que nem o telescópio do James Webb, que é o novo telescópio, consegue ver. Aliás, não consegue ver não, está vendo até além. Consegue ver sim, porque tudo aquilo que ele está mostrando é Deus. Porque não há ninguém mais que pudesse fazer com que essa máquina que o homem construiu possa explicar
aquela grandeza, se é que nós conseguimos entender aquilo que a gente vê. Nós vamos entender cientificamente um átimo daquilo que lá está. E entendemos porque Deus nos dá o entendimento. E quem é que nos traz o entendimento? É o Espírito Santo. É um dos 7 dons do Espírito Santo. É o entendimento. É a ciência. É isso que o Espírito Santo nos traz. Mas ele nos trouxe, ele veio depois que Jesus foi para o céu. Ele foi para o céu para nos mandar o Espírito Santo. E ele mesmo disse, não vou deixá-los órfãos. Meu Pai vai mandar a meu pedido o Espírito dele. E esse vai tomar conta de vocês. Ele vem para mostrar a vocês o que é que vocês têm que fazer, para iluminar o caminho de cada um, para fazer com que vocês compreendam tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Embora umas traduções digam que o Espírito Santo veio ensinar-nos as coisas de Deus, não. O Espírito Santo vem nos lembrar e vem nos mostrar o que significa aquilo. Ele é um explicador, mas é também um defensor. Porque ele é chamado de Paráclito, e Paráclito quer dizer isso, defensor. Porque ele é o amor de Deus, ele nos defende de todos os perigos. E por amor, ele nos leva àquele que é a fonte do amor, aquele que é a essência do amor, aquele que por amor se entregou por nós na cruz. Ele veio por amor de Deus. E ele se entregou por nós como homem na cruz por amor de Deus. E agora ele manda o Espírito de amor, que é o Espírito Santo, para nos guiar, para nos conduzir, para nos iluminar, para nos dar confiança, para nos ajudar a dar passadas firmes nesse deserto da vida, nessa caminhada da vida. Com a festa do Pentecostes, terminamos o tempo pascal, como eu coloquei ali, fim do tempo pascal. A partir daqui, nós voltamos àquilo que na liturgia chama-se o tempo comum. E se aqui nós meditamos longamente, e eu espero que com proveito, meditamos longamente sobre o grande mistério Cristo, quer dizer, a figura de Cristo. Jesus Cristo, homem e Deus, Deus e homem. Agora voltamos àquilo que começamos lá no início do ano. Os paramentos já serão outros, quer dizer, um paramento verde, que indica a esperança. Nós vamos acompanhar Jesus no seu ministério público. E aos domingos, sob a luz de São Lucas. É São Lucas que vai nos contar o que Jesus fez na maior parte dos domingos do restante do ano. Porque voltamos àquele período da liturgia que se chama tempo comum. Mas aí, já totalmente possuídos pelo Espírito Santo. Aquele que sopra, ruá, dentro de nós, para que, levados por esse sopro, nós possamos caminhar com confiança, com viva esperança e com permanente alegria, porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Aliás, eu diria logo que é o segundo. O primeiro é o amor, que é a caridade. O segundo é a alegria. E o terceiro, você junta o amor com a alegria e você tem a paz. A paz que cada um deve levar dentro de si. Por isso, celebrando essas grandes solenidades da Páscoa, da Ascensão e do Pentecostes,
com todo esse arcabouço, com esse arcabouço histórico, e agora no Novo Testamento, nós que somos o Novo Testamento, sigamos no caminho de Deus, o caminho que Deus traçou para nós, para que nós percorrêssemos. Mas não fez, Ele traçou o caminho, nós é que temos que construir esse caminho. Que possamos construí-lo daqui para o resto do ano, da mesma maneira, daquela maneira que Jesus construiu o dele, e da maneira que Ele quer que a gente construa o nosso. E o que Ele quer, não sei. Devo, portanto, pedir ao Espírito Santo que me ilumine. E digo com aquela famosa frase do grande hino do Espírito Santo: Veni Creator Spiritus, ou seja, vem Espírito Criador, vem Espírito Santo e inflama no meu coração o fogo do teu amor. É isso que nós devemos pedir. Aquela que foi a mais iluminada, que é a mais iluminada, aquela que é a verdadeira discípula da palavra de Deus, quer dizer, de Cristo, é Maria Santíssima. E ela foi exatamente aquela que recebeu o Espírito Santo. Porque foi pela ação do Espírito Santo nela, porque ela quis, ela disse sim, com toda a liberdade. Foi ela, aquela que, tendo recebido o Espírito Santo, permitiu que Jesus fosse formado no seu corpo e adquirisse a sua forma, a minha forma humana, para que, como homem, ele vivesse a sua vida terrena, a fim de que no final dela, ao ser morto numa cruz, ele não ficasse pregado na cruz, ele ressuscitasse. Ele ressuscitou e está vivo em nós. E nós sabemos disso, porque ele nos mandou o seu Santo Espírito. Pois que Maria, que recebeu o Espírito Santo, ela nos ajude a viver segundo o influxo desse mesmo Espírito, e que nós nos deixemos levar pelo sopro do Espírito, o ruá, na nossa vida. Ruá, ruá. Que nós nos deixemos levar por ele. E sejamos, na vida dos nossos irmãos, pelo amor que lhes doamos, ao ter Cristos. Ipse Christus, isto é, outro Cristo, o próprio Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado e até a próxima.